Olá, queridos estudantes, Ricardo Cantanhete, vou fazer a revisão para vocês bem rapidinho do capítulo 1 e capítulo 2 do livro Revisa Mais Sociologia, tá? Ciências Humanas, que começa na página 257 e vai até a página 255. Vou colocar no YouTube, mas não é obrigado a se inscrever no YouTube, não é obrigado a dar like, nada disso não, tá? A minha intenção é só que vocês, seja a forma de facilitar a revisão de vocês e o entendimento sobre a questão da sociologia. Então, começamos aqui, e estou refazendo também essa explicação, porque o vídeo anterior ficou falhando e eu não me atentei para poder ver se ele estava bom ou não. Então, desculpa quem assistiu o vídeo anteriormente, não estava bom. Começamos então por introdução ao pensamento sociológico de Aveyron. Então, para começar, aqui, Aveyron, ele foi uma pessoa que é um menino encontrado na mata pelos caçadores no ano de 1788, que acreditava-se que ele tinha cerca de 10 anos na época, tá? Pegaram ele na sociedade, ele não conseguia falar, aliás, as únicas coisas que ele falava era leite e senhora Guerin, que era a senhora que cuidava dele. Ele não conseguia falar de maneira nenhuma, assim, outras coisas, articular conversas, né? E acreditava-se então que o problema dele de não se inserir na sociedade era por questão social apenas. Não tinha nada de problemas nele biológicos, tá? De questão de ouvido, garganta, nada que foi visto fosse visto como uma forma de não compreender o que as pessoas falavam. Em sequência a essa fala, vem a questão dos homo sapiens. Os homo sapiens, eles viveram sociedade, eles eram sociais, tá? Eles foram considerados sociais, que viviam realmente a sociedade. Tanto é que essa sociedade, ela gerou, ou nós somos a evolução desses homo sapiens. Por essa razão, essa sociabilidade, essa sociedade perseverou durante o tempo, e por essa razão estamos aqui hoje. Estado de natureza é o estado em que todo mundo se encontra normalmente, tá, pessoal? Livre de nada, sem regras, encontra-se tranquilamente, sem dever nada, explicação nem nada a ninguém. Depois disso, nós temos falando sobre liberdade individual, e a liberdade individual só existe em algum momento em que você não tenha que, como acabei de dizer agora, te dar satisfação a ninguém. E, inclusive, a liberdade em si, a liberdade de fato, a liberdade plena, ela não existe. A liberdade só existe de forma condicional. Ou seja, para você ter liberdade ou viver alguma coisa que se considere liberdade, somente se você viver obedecendo regras. Se você não obedece regras, você não tem liberdade, certo? Então, o homem como ser social, ele é uma pessoa que ele está numa sociedade, mas que deve obedecer regras para ter a tal liberdade, certo? Minha gente, depois desse fato aqui, nós temos que falar para vocês que a sociologia, ela estuda fatos sociais. Jamais a sociologia vai estudar hipóteses. Por essa razão, tem até uma pergunta que eu fiz na atividade de vocês, que disse assim, que a mulher ela dirige mal, por causa disso, tal. E perguntei para vocês por que a sociologia, e para a sociologia, isso não é interessante. Isso não é interessante. Essas conversas de preconceitos, de falar, de senso comum, de achismo, de opinião, essas coisas não interessam para a sociologia, tá bom? Então, essas questões não funcionam. Os primeiros grupos que estudou sociologia foram os iluministas lá na França, tá, gente? Esses iluministas, eles estudaram então as instituições sociais a fim de melhorar ela para a sociedade. Bom, existe um impasse se a sociologia ela é um estudo ou se a sociologia é uma ciência. Minha gente, essa questão aqui é muito simples. Para aqueles que veem a sociologia como um estudo, ela será um estudo. Para aqueles que veem a sociologia como uma ciência, ela será uma ciência. Por essa razão, não há por que brigar, mas simplesmente saber o que você quer, qual é o seu objetivo, né? E pronto, e está tranquilo.
Na sociologia, minha gente, na questão de Enem vestibular, a sociologia ela é vista na forma marxista, ou seja, de Karl Marx, na questão de oposição entre rico e pobre, entre homem e máquina, certo? Ela não tem outros objetivos para a questão de fazermos a questão de prova de Enem vestibular. Minha gente, a diferença de ciência social e de ciência natural é que a ciência natural ela observa, a ciência social ela questiona e entrevista, tá bom? Nada mais do que isso. Vai, professor. A Adicléia está aqui, não sei se vocês conhecem a Adicléia, tá, gente? E questão de fake news. A questão de fake news, obviamente, no tempo de Karl Marx, de M. Durkheim, de Max Weber, não existia fake news, mas certamente existiam notícias falsas. Essa expressão fake news que nós trazemos do inglês para o português, para dizer que é notícias falsas, não precisava nem trazer a palavra fake news, porque notícias falsas existem. Temos a palavra, o vocabulário, nosso vocabulário brasileiro ou português, né, na verdade, é bem extenso, tem inúmeros sinônimos que podemos dizer de notícias falsas. E notícias falsas, é claro, é notícia falsa. Não precisava buscar a palavra em inglês para esse termo. Então, para Max Weber, o fake news é algo relativo à verdade do contexto. Tá? Esse relativo a algo do contexto é a verdade esperada. Exemplo, se vocês têm aí uma notícia dizendo que vamos supor que a guerra na Ucrânia acabou, então essa é a notícia esperada de que a guerra não acabou, né? Quem é que noticiou essa guerra? Vamos esperar que as notícias grandes aí disseram que a guerra acabou. Para M. Durkheim, a fake news ela só pode ser dita que se não é através de alguém maior. Quem é esse maior? Exemplo, um jornal de grande circulação, né, que diz, olha, a guerra na Ucrânia não acabou, ou a guerra na Ucrânia continua, e você acredita porque é um jornal de grande notícia, de grande área, de grande circulação, grande área de circulação, grande abrangência, para o que eu dizer, né? E depois, aqui a Cléia também está ajudando aqui, tá, gente? E depois, Karl Marx, ele defende que a notícia, a fake news, era uma questão de equilíbrio, de alguém que você dizer, por exemplo, alguém está namorando alguém, né? E aí de um dia para o outro terminou. Por que terminou? Bom, você chega para um e pergunta, por que você terminou o namoro com fulano e tal? E a pessoa vai dizer, eu terminei porque a pessoa fez isso, e você acredita nela. Mas você cria uma dúvida e fala, vai para outra pessoa e pergunta, por que você terminou o namoro? Ela falou, não, eu terminei o namoro por causa de isso. Então, ou seja, você pergunta para um, ele diz que ele terminou o namoro e diz aquela informação. Você pergunta para o outro, ele diz que ele terminou o namoro e a informação foi a outra situação. Então, diz que fake news ou não fake news é uma questão de equilíbrio, de você dizer que sim ou que não, de poder olhar as duas partes. Recapitulando, para Emily Durkheim, dizer se algo é fake news ou não depende daquele que tem poder maior de dizer, né? E para Karl Marx, pode ser que qualquer um pode dizer o que é fake news ou não é, dependendo da sua ótica, da sua visão. Depois disso, vamos para o capítulo 2, que começa dizendo sobre o funk carioca. O funk carioca, ele surgiu, tem o pai do funk, ele tem lá a sua origem nos Estados Unidos, que foi criada não por estadunidenses, mas por escravos ou por descendentes de escravos, que criou também a música soul, black, gospel, hip hop e outros. O funk nos Estados Unidos, ele tem um sentido bem diferente do que temos de funk aqui no Brasil. No Brasil, o funk ele está voltado à questão de sexualização, de poder de dinheiro, talvez de drogas, de violência. Alguns salvam-se que não é dessa parte, mas a grande maioria do funk que perpetualiza, que tem poder na mídia, é um funk que sensualiza as crianças, as meninas, o poder de arma, o poder de violência e a ostentação.
Por essa razão, diz as críticas que qualquer pessoa que saiba dizer duas palavras com coerência é capaz de fazer um funk. No nosso material aqui, ele disse que é falta de cultura e pobreza criativa, né? E além disso, alguém diz, por que esse funk não se acabou então no Brasil? Porque ele tem um poder de mercado muito grande. Se você faz um funk e o funk joga na internet, esse funk prospera, porque fala coisa que o jovem quer dizer, ou que o jovem se sente representado, e ele escuta muito isso, e isso gera dinheiro, e muito dinheiro, né? Obviamente, esse dinheiro não é gerado para todos, e somente para alguns. Sobre isso, a sociedade que se segue à frente é a mesma sociedade, os grupos sociais que inserimos, exemplo, sociedade como religião, que você faz parte, sociedade de amigos, de colegas, de trabalho, de sala de aula, tudo isso é sociedade. E que se tiver uma sociedade com 5 pessoas, essas 5 pessoas fazem parte da mesma sociedade e fazem parte de outras sociedades das quais nem todo mundo fazem parte. Pessoal, nesse caso aqui, no capítulo 2, o Karl Marx ele está focado nas transformações econômicas e sociais, tá bom? Durkheim está focado em estudar grupos isolados e Max Weber estava focado no agir libertário das pessoas, em questão de liberdade. E para voltar aqui em questão de liberdade, liberdade não existe plenamente se não for dita condicional, feita de forma condicional. Se você segue regras, você tem liberdade. Se você não segue regras, você não tem liberdade, certo? E por fim, classe social depende muito, da mesma forma que é questão do fake news. Depende de onde é que você é classe social tal ou tal, né? Eu sou classe social pobre. Classe social pobre onde? No Brasil, certo? No Brasil onde? Em Ariquemes, né? E se fosse lá, sei lá, na Inglaterra, você seria classe social pobre também? Seria o que? Média? Seria rica? Então, dizer que você é classe social de uma forma ou de outra é muito difícil, ou você só corresponder ao ambiente que você está e não necessariamente corresponder ao todo. Por último, cultura, minha gente, é pertencer. Se você tem uma cultura, aqui em Ariquemes temos a APA. Se você vai à APA todo ano, você tem que ir na APA, isso é uma cultura sua. Pode ser que você não é nada voltado ao agropecuário, mas é uma cultura sua que você vai à. Você tem que ir à, né? Então é cultural. Então você pertence a essa questão, mesmo que você não faça uma realidade de vestir roupas de agropecuário, de volta à agropecuária, de nada. Mas você, naquela época, você vai. Digamos que você é uma cultura que só é vista como forma conveniente. Então agora é época de APA, eu vou vestir-me como quem vai para APA. Hoje, amanhã tem festa de ter um baile funk, vestirei-me como baile funk. Você pertence ao funk também. Amanhã é domingo, é igreja, então você vai se vestir de acordo com a igreja. Você pertence à cultura religiosa também, tá, pessoal? Então, esse culturalmente pertencer corresponde a isso. Você não vai a uma festa de casamento chique vestido como vai para um baile funk na favela, ou nem que seja favela, qualquer baile que você possa ser, a vestimenta bem contrária. Você vai se sentir descolado, e esse descolamento é o não pertencimento. Mais uma vez, não é para você explicar, não é obrigado a curtir, não é obrigado a se inscrever. Essa é só uma revisão do capítulo 1 e 2 da prova dessa semana, que que eu fiz também semana passada, mas que o vídeo ficou muito ruim. Espero que esse tenha ficado um pouco melhor. Pessoal, presta atenção, muito obrigado e até mais.